paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, manhã, tarde ou noite. Não sei que dia você está aí vendo o nosso vídeo, mas que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a ceia da Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová também participa da ceia, né? Mas ele não chama de ceia do Senhor, ele chama de refeição noturna do Cordeiro, que é realizada aí em períodos, né, em tempos periódicos, em todo o mundo, sempre na mesma hora, respeitado os fusos horários, né, de cada país, né? Então, a Testemunha de Jeová também participa da ceia do Senhor, só que eles chamam de refeição noturna do Cordeiro. Muito bem. Será que a refeição noturna do Cordeiro é igual à nossa ceia? Será que é a mesma coisa? Será que eles fazem memorial da morte e ressurreição de Cristo? Porque o que é a ceia? A ceia nada mais você é crente, você sabe muito bem disso, você frequentou a escola bíblica dominical, você passou pelo discipulado. O que é a ceia? A ceia nada mais do que um memorial da morte e ressurreição de Cristo. É um memorial feito com pão e feito com suco de uva, um pão comum comprado no comércio, um suco de uva também comprado no comércio natural e que é consagrado lá no período da ceia, e a gente participa do corpo e do sangue dele. Participando do corpo e do sangue dele, nós fazemos memória, como Jesus falou, fazer isto em memória de mim. Nós relembramos a morte e a ressurreição de Jesus na ceia que ele participou lá naquele cenáculo, na véspera, do seu martírio, na véspera da sua crucificação. A ceia é um memorial da morte e ressurreição de Cristo. Nós participamos desse memorial. O suco de uva e o pão são comuns, comprados no comércio, que depois de serem consagrados, depois da ceia, eles continuam sendo pão e continuam sendo suco de uva. Eles não se transubstanciam em corpo e sangue de Cristo, como acredita, por exemplo, a Igreja Católica. Eles não viram o corpo nem o sangue, mas eles são um memorial, um símbolo do corpo e do sangue de Cristo, que se ofereceu como sacrifício perfeito. Por isso que nossos pecados estão lá cravados na cruz, junto com ele, e assim ele nos libertou. A cédula que estava contra nós foi paga, pelo sangue de Cristo. Só que a ceia noturna do Cordeiro da Testemunha de Jeová é bem diferente. Você vai ver um vídeo agora, que é um vídeo institucional da Testemunha de Jeová, e você vai ver, você vai sentir que você é crente, você vai sentir a mesma coisa que eu sinto. Uma tristeza muito grande pela ignorância e pelo desvio que essa seita ela executa em várias e milhões de pessoas em todo o mundo, e a gente fica verdadeiramente constrangido, a gente fica, como é que eu posso dizer, triste, abalado com tamanha heresia que a gente vê, e está desencaminhando muita gente no mundo, tá? Veja aí o vídeo, em nome de Jesus. A comemoração da morte de Cristo é a celebração mais importante das Testemunhas de Jeová, grupo religioso presente em mais de 240 países. O ato realizado em Alto Alegre do Maranhão se repetiu da mesma maneira em todo o mundo, o que mostra o perfil de organização do grupo. A celebração começa pelo discurso, e este totalmente voltado para o sacrifício de Jesus, segundo a Bíblia. Durante os 45 minutos, os olhares de todos os presentes na reunião se voltam ao orador. Muito diferente de igrejas protestantes, aqui não tem um pastor, por acreditarem que aqueles que têm responsabilidades na congregação não devem receber títulos que os coloquem acima dos outros. O nosso objetivo é compreender como a morte de Cristo é festejada pelas Testemunhas de Jeová. Acompanhamos atentamente esta parte importante da reunião. Em bandejas, o pão sem fermento é repassado entre irmãos e convidados. Repare, o alimento é repassado de mãos em mãos sem ser consumido. O mesmo acontece com o vinho seco. Quem nos explica o sentido deste ato é o ancião da congregação, Adair José. Então, de acordo com o que a gente aprende na Bíblia,
Então tem um grupo de pessoas que foi escolhido para viver no céu. Então a gente tem que voltar um pouquinho lá no passado, quando Jesus Cristo estava junto com os 11 apóstolos na ceia do Senhor. Então Jesus escolheu aqueles 11 apóstolos para participar com ele no pão e no vinho. Então eles foram escolhidos ou convidados para participar com Jesus e reinar no céu. Então é simples de entender. Um convite. Quando recebemos o convite de casamento, nós não temos dúvida que fomos convidados para um casamento, né? Então, quando somos convidados para ir para o céu, então nós participamos tanto do pão como do vinho. Então, só aqueles que têm a certeza que foi convidado para viver no céu, para reinar junto com Jesus Cristo, os que vão viver aqui na terra. Você veja bem, meus irmãos, olha só que tristeza. Meu Deus do céu. Que tristeza isso tudo. Dá uma tristeza na gente, chega a dar assim um asco na gente, a gente vê tanta distorção da palavra de Deus e como é que, olha só quanta gente tem ali daquele salão do reino que eles chamam, né? Eles não chamam igreja, chamam salão do reino, para ver quanta distorção. Nós vamos examinar esse trecho aí que a gente já viu e depois vamos ver outra parte aí que o ancião vai falar sobre sangue derramado, vai falar sobre muita coisa. Bom, primeiro, não participam da ceia todo mundo. Ele vai dizer que algumas pessoas foram escolhidas para ir para reinar com Jesus, com Deus no céu, com Deus lá no céu, ou seja, com Jeová no céu. Essas pessoas são aqueles 144 mil que estão lá no livro de Apocalipse. Só que esse período aí, essas pessoas, 144 mil, que eles acham que foram selados para estar reinando com Jesus não, reinando com Jeová lá no céu, essas pessoas já morreram. Isso foi no início da Testemunha de Jeová. Então, todas aquelas pessoas lá no começo já morreram, já se passaram mais de 100 anos. 100 anos, 120 anos, seja lá quanto for, acho que foi mais de 120 anos, essas pessoas já morreram, não existem mais. Ou seja, lá ninguém vai mais lá para o céu lá reinar com Jeová. Então, a Testemunha de Jeová, ela crê no pequeno e no grande rebanho. Para eles existem salvos de primeira e segunda classe. Os de primeira classe são aqueles testemunhos de Jeová no início que estão lá no céu, né? O céu fechou, não tem mais ninguém para ir para o céu. Agora o paraíso vai ser aqui na terra. Esse grande rebanho é que vai estar na terra. O pequeno rebanho, que é os 144 mil, estarão no céu, reinando com Jeová. E os outras milhões de testemunhos de Jeová, porque eles creem que só testemunho de Jeová que vai ser salvo, né? Eles são exclusivistas, só eles que vão ser salvos, são uma seita, né? Então eles acreditam que vão estar reinando aqui, e reinando não, vão estar aqui na Terra. Você já viu aquelas revistas Despertar e Sentinela, né, deles, que eles vendem, que eles fornecem, né? Tem todas aquelas figuras idílicas, né? Mulher com leão, com uma criança na beira de um riacho, né? A natureza toda restaurada, o cordeiro com o leão, aquela coisa toda. Eles acreditam naquilo ali. Eles acreditam que eles estarão ali, né? Estarão ali na terra, que será o paraíso deles. Existe um paraíso no céu, que é para os escolhidos, de primeira classe, né, o camarote, e existe a arquibancada lá de cimento, que eles vão estar aqui na terra, que eles vão participar. Então, o testemunho de Jeová crê nisso, eles creem nisso, né? E que não tem nenhum respaldo bíblico, né? Basta uma análise apurada do livro de Apocalipse para saber que aqueles 144 mil são das tribos de Israel tomadas ali para testemunharem, né, de Cristo lá na tribulação. Todo mundo sabe disso, que já estudou a Bíblia sabe muito bem disso. Muito bem. E aí eles creem o seguinte, que só participam da ceia ali, aquele ali. Então eles agora... Totalidade das testemunhas de Jeová aqui na terra, eles só olham os elementos passando. Passam um prato diante do nariz deles, eles passam. Passam aquele vinho ali, que ali é vinho mesmo, aquele é vinho seco mesmo, é passado diante deles, vinho alcoólico, passa diante deles, aquela coisa toda. Outra coisa, lá no início ele fala do discurso, não é pregação que eles têm um discurso, né, que falam sobre o sacrifício de Cristo.
que eles não creem. Eles creem que Jesus Cristo foi mandado por Jeová, ele era uma criatura criada, um anjo, um arcanjo, e foi mandado aqui para ser pregado na cruz. Só que nós não somos salvos somente pelo sangue derramado, nós só somos por Jeová. Isso eles creem, né? Que são salvos por Jeová. Então, lá você vai ver lá no final que ele fala do sangue de Cristo. Então, aquilo passa diante dele, meus irmãos. Olha que tristeza. Você que está na sua igreja, participa da ceia do Senhor, você que é salvo em Cristo Jesus, compreende o sacrifício dele na cruz, sabe por que ele morreu por você, né? Jesus não convidou você a ir para o céu, não. Jesus te salvou. Ele morreu por toda a humanidade, e todos aqueles que creem e o recebem como seu Salvador já têm morada no céu. Não são só 144 mil, só os escolhidos, não. Todos nós somos escolhidos de Deus para morar no céu. Basta que nós creiamos nele. Basta que nós o aceitemos como nosso Salvador. Mas por testemunho de Jeová, não. Eles são exclusivistas até dentro deles, né? Então nós vamos ver aí o final desse vídeo. Outra coisa. Eles falam que não tem ninguém acima dele, mas tem um ancião. Que está lá que governa ali o salão do reino, né? Eles que não quer aceitar pastor, mas coloca ancião, que é tudo a mesma coisa. Embora seja um pastor que está desviando todo mundo, né? Um ancião, né? Que está desviando todo mundo ali em direção ao inferno, né? Vamos ver o resto do vídeo. Sobre essa celebração, ela é a celebração mais importante na igreja, ou vocês não têm isso, né? De celebração de um calendário? Então, essa participação, a celebração é a mais importante para as testemunhas de Jeová. Porque o próprio Jesus Cristo, como vocês viram aí no discurso, no texto de Lucas 22:19, ele, no lugar da Páscoa, ele instituiu essa celebração. Porque a Páscoa foi um resgate lá do passado, em 1513, antes de Jesus, o povo de Deus estava preso no Egito. Então Deus libertou o povo e pediu para eles lembrar dessa data. Mas uma libertação maior viria, que foi com a morte de Jesus. Então a morte de Jesus, ele instituiu no lugar da Páscoa. Então para nós, Jeová é o evento mais importante do ano. Em 2017, a celebração foi assistida por mais de 20 milhões de pessoas. E apesar das perseguições em alguns países, a expectativa é superar esses números. Então, recentemente na Rússia, a Jeová está sendo proscrita. O que é proscrita? É proibido divulgarmos a nossa fé. Então, algo que o próprio Senhor Jesus, que é o dono da lei, ele pediu para fazer isso. Mas lá na Rússia estamos sendo perseguidos. E em algumas outras regiões do mundo também. A Daí ainda fala do apreço que as testemunhas de Jeová têm pela vida. A vida, ela é algo muito preciosa para Deus. A minha vida não pertence a mim, não é nossa, pertence a Deus. E o único sangue que é autorizado derramar por alguém é o sangue de Jesus, que ele já derramou por nós. Então a nossa vida nós achamos muito precioso. Por isso que nós seguimos a questão da segurança no trânsito, a questão com respeito ao nosso corpo. Então nós apreciamos muito a vida, porque a vida é um presente de Deus para todos nós. Então, meus irmãos, como vocês estão vendo aí, o testemunho de Jeová, ele crê, isso é verdade absoluta para ele, que Jeová autorizou a Jesus a derramar seu sangue na cruz. Ou seja, foi Jeová que falou assim: olha lá, anjo, você vai lá e derruba seu sangue lá, morre lá por esse povo ali, né? Botou o nome de Jesus, nasceu como Jesus e tudo, e está lá e derrama seu sangue. Você sabe de que ele não faz transfusão de sangue, você sabe que ele não faz transplante de sangue, de coração, porque ele diz que a vida está no sangue e nós não podemos derramar nosso sangue, né? Por nada, né? Nem para salvar o nosso parente, nem para salvar o nosso filho. Então você vê que a ignorância é muito grande, meus irmãos. Você vê que a situação entre o testemunho de Jeová é lamentável. O testemunho de Jeová, ele acredita que está salvo, mas na verdade, meu irmão, ele é um pecador que pensa que está salvo. Ele não está salvo, ele pensa que está salvo, ele pensa que vai estar aqui na terra, no paraíso, né? Porque o verdadeiro testemunho de Jeová, os escolhidos estão lá no céu. Os 144 que morreram estão lá no céu. E ele crê que somente o testemunho de Jeová
vá ser salvo. Você vê que é uma cerimônia vazia, uma cerimônia desprovida de qualquer reverência, né? Que as pessoas param ver, você vai ver gente com o celular, mexendo no celular ali, né? Também gente ali olhando assim para um lado e para o outro, sem mais ou menos sem saber o que fazer. Não existe participação de ninguém, não existe glorificação de ninguém, não existe nada. Parece uma reunião de uma ONG, né, de uma reunião de condomínio que está ali sem a briga, né? Uma reunião de condomínio ali e que passa aquilo ali, a pessoa sai dali do mesmo jeito que entrou. Não há transformação nenhuma, porque Testemunhas de Jeová é assim que ocorre a ceia, né? Infelizmente, a gente tem que orar muito por eles, a gente tem que orar muito para que os Testemunhos de Jeová saiam dessa armadilha, né, dessa seita perniciosa. Quando eles batem na sua porta, meu irmão, eles não estão visando a sua salvação. Eles estão visando a salvação deles, porque quando eles cumprem aquilo ali, na verdade, eles estão chegando mais perto do céu. Quanto mais eles espalharem as suas heresias, mais eles se aproximam de Jeová. É isso que eles pensam. Por isso que eles querem pegar você para colocar aí no salão do reino e participar dessa heresia que nós vemos aqui. Tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe suas vidas. Não esqueçam, né? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, não esqueçam de dar seu like ali, seu joinha, não esqueçam de assinalar o sininho, não esqueçam, principalmente, de mostrar um vídeo desse para as Testemunhas de Jeová, para que, se possível for, ele se salve em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus te abençoe. Nós voltaremos ao assunto das Testemunhas de Jeová no próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe.